percussão posterior. Como pintor, Toulouse-Lautrec acrescenta à força do seu desenho um grande instinto para a cor que lhe permite condensar em seus quadros toda a agitada atmosfera de Paris de La Belle Époque. Em seus quadros, se atualiza a mensagem estética da pintura pré-rafaelista inglesa e da tradição romântica em geral, mas adaptado à paleta clara do impressionismo e, sobretudo, à paixão decorativa do Art Nouveau. O pintor que melhor absorve a essência deste movimento é o austríaco Gustav Klimt, autor de alegorias existenciais e retratos em que as figuras sempre femininas se misturam a um tapete decorativo de fascinante textura. Suas composições possuem um segredo para a feliz coexistência do mais leve e do mais denso, do decorativo e do simbólico, e, em definitivo, do âmbito do jogo e do mistério em um difícil equilíbrio de enorme atrativo visual. Muita gente considerou a Art Deco como uma parte do Art Nouveau, mas a verdade é que a Art Deco foi um estilo definido que surgiu no período de entreguerras, diante da inevitável extinção do Art Nouveau. Seu ponto de partida se encontra na celebração de 1925 da Exposição de Artes Decorativas e Industriais, que foi celebrado em Paris. O francês Émile Gallé, desde a cidade de Nancy, criava lâmpadas fascinantes de cristais decorados com esmaltes translúcidos, que permitiam extraordinários jogos de luzes. Suas libélulas se fizeram famosas no mundo inteiro. Embora talvez o mais característico do Art Deco foram as criselefantinas, curioso nome proveniente das palavras gregas crisos, ouro, e elefas, marfim. Estas deliciosas obras de artistas como Demetrius Chiparos, Ferdinand Preiss, Collinet, Oud Poetzel e Samuel Lipsitz, realizadas utilizando diversos materiais como o carey, a laca, prata e bronze, além do ouro e marfim, plasmavam constantemente a beleza do corpo feminino em infinitas posturas de dança, vestidos exóticos e atrizes de sucesso. Outras das facetas mais interessantes do novo movimento foi o tratamento do vidro. Nomes como René Lalique e Émile Gallé conheciam as possibilidades do vidro e se recriaram nas transparências e efeitos visuais que ofereciam. A Art Deco teve uma grande influência no desenho do móvel. Permitia uma nova forma de expressão que souberam aproveitar desenhistas como Jean Dinan, Émile Jacques Roumen, Busquets ou Marjorie. Como nunca tinha acontecido com o movimento artístico, a Art Deco tinha englobado todo tipo de objetos e materiais. Apesar de sua grande diversificação, existia em todos eles um estilo inconfundível, unificado. Também teve uma decisiva influência na joalheria, a criação de peças e ornamentação, utilizando também novos materiais, que das mãos de artistas de renomes como Cartier, Chaumet, Boucheron, René Lalique ou Riera, adquiriram formas de muita elegância. Parecia imprescindível uma mudança radical que permitisse romper completamente com as linhas marcadas no passado. Modelet tinha anunciado o afundamento da escultura neste século. Enquanto que artistas como Saul Bagan, vindo da Rússia Oriental, se especializava na recriação de personagens orientais cavalgando sobre animais, Jacques Moreau, com todos seus irmãos, esculpiam multidões de bronze deliciosas, mas sujeitos a formas mais clássicas. Uma nova forma de expressão e composição começavam a abrir caminho.
Um jovem de Paris, Auguste Rodin, começa um novo caminho na escultura, um caminho que não estaria isento de dificuldades e incompreensão. A não admissão na Academia das Belas Artes seria somente o começo da rejeição de seus contemporâneos que demonstraram pelas suas obras. Apesar de tudo, Rodin estava predestinado a ser considerado, no futuro, o mais genuíno representante do impressionismo. A apresentação no Salão de 1877 do nu masculino da Idade do Bronze despertou as mais vivas rejeições. A perfeição com que a obra estava realizada fez circular a acusação que a obra tinha sido feita diretamente sobre o modelo. A Porta do Inferno lhe permite desenvolver toda a sua incessante criatividade. Elaborou na Fundação Rodin uma primeira maquete de reduzida proporções, que a partir desta foi desenvolvendo sua obra. Se imagina a si mesmo como o próprio Dante descendo ao inferno para criar um matizado conjunto de personagens que nos leva desde o desespero até o êxtase. Assim, o pensador, colocado na parte central da porta, é um exemplo da força que transmite cada um dos seus personagens. Outro dos elementos fundamentais da porta é o homem que cai, lutando desesperadamente para se unir ao montante, sabendo da inutilidade de seu empenho. Inicialmente, Rodin concebe as figuras de Adão e Eva aterrorizados diante da visão dos infernos, mas finalmente as substitui pelas três sombras que terminam a porta. Se a porta do inferno sobrecarrega o espectador pela sua terrível rudeza, o beijo possui um encanto e uma beleza que transcende ao bronze em que foram criados. Embora a obra de maior força e emotividade de Rodin foi outra que gerou uma maior controvérsia, o monumento Os Burgueses de Callier. Rodin plasma o exato momento em que os 6 burgueses mais notáveis descalços e unidos por uma corda ao redor de seus pescoços levam a chave da cidade vencida a Eduardo III. Mas o que mais surpreende do grupo escultural é a concepção de Rodin, de captação do momento trágico, de saber deter o tempo, como de uma instantânea fotográfica se tratasse, onde a mão levanta de Pierre Desain traça um imaginário giro no espaço e os ombros caídos de Jean Daire suportam com dificuldade o terrível peso da chave da cidade. Personagens em movimento constante, detidos no instante do tempo pela hábil mão do escultor, como a morte de Adonis, ou com as grandes harmonias conseguidas nas bênçãos. Grandiosos personagens como Balzac, cuja fealdade despertou uma grande rejeição em seu tempo. Também de suas mãos saíram bocetos e desenhos de uma perfeição extraordinária, embora muito menos conhecidas que sua obra escultural. Depois da contribuição de Rodin à escultura, o conceito artístico fica muito mais flexível. O norueguês Gustav Vigeland, que tinha sido aluno de Rodin, monta no Parque Frogner de Oslo um monumento grupo escultural com matizados corpos nus, que conformam uma notável obra que se descarta do que se pensou no momento. A obra de Alberto Giacometti, filho de um pintor pós-impressionista, resulta primitivista, mas ao mesmo tempo de uma força inusitada. Seus personagens estilizados lhe levaram a ser definido como escultor do existencialismo.
A liberdade crescente no tratamento das ideias esculturais avançava cada vez mais a um simbolismo surrealista que desencadeou uma inusitada perfeição das formas. A isto contribuiu de forma decisiva o aporte de grandes pintores. Também em escultura, Picasso é uma das figuras mais destacadas do século, por mais que muitas de suas melhores obras não pertençam a rigor ao estilo cubista. O Homem do Cordeiro, por exemplo, realizado por Picasso em 1944, comove pela sua falta de sofisticação na forma, quase nas antípodas do cubismo. Quem sabe seja esta simplicidade de concepção a que faça transbordar a obra de sinceridade e potencializa, além disso, a força típica do motivo, levando a este bom pastor o símbolo universal. A irracionalidade completa argumentada por Dalí se fazia realidade. O gênio anunciava a chegada da idade da imaginação. Se bem, sua obra escultural permaneceu oculta até agora diante do rigor de sua pintura. Cada dia se manifesta com uma maior força, deixando-se ver uma faceta não inovadora, totalmente integrada na obra conjunta do artista. Tudo podia ser objeto de sua plástica e extravagante forma de contemplar o mundo, desde os grandes ovos que decoram seu museu de Figueiras, até a paranoia plástica da televisão. Suas formas de bronze, de homens tentando desesperadamente se libertarem do tempo e do espaço. Em Paris, em Montmartre, o espaço Dalí resulta um lugar fascinante, tão sugestivo como o próprio criador. Ele mesmo definia seus relógios como o camembert, paranoico crítico, terno, extravagante e solitário do tempo e do espaço. O americano Alexander Calder formou parte do grupo Abstração-Criação, dando formas a estruturas geométricas, como esta Nancy, que se apresentou no Salão de Maio em Paris, em 1972. Dentro estas esculturas móveis, também o artista canário César Mandric fez suas contribuições de efeitos inovadores, aos que denominavam brinquedos do vento. A escultura do século XX se caracterizou pela tremenda diversidade de formas e estilos realizados por cada artista. Embora podemos encontrar nexos de união entre cada uma dessas formas de expressão, a arte escultural de nosso tempo se propaga pelas ruas de nossas cidades, procurando as formas mais heterogêneas. Desde as extraordinárias formas das lanças que se elevam majestosas ao céu, no monumento ao General Goen, até as inconfundíveis formas surrealistas de Miró, como a que levanta provocadora na Les Halles de Paris, junto ao grandioso arco de Otto von Spritzer, ou a grande estrutura fixa concebida por Calder, até Le Cou de Kröller-Müller, cabeça esculpida que descansa aos pés de igreja gótica de Saint-Eustache. Obras como Mer Bourgeois, de Miró, e Outro Lado do Muro, de Rubianes,
Sirena Barad, obra de Tihar, e tantas outras que se admiram nas ruas do mundo inteiro. Até a estética é diferente do colombiano Fernando Botero, que imortalizou a beleza da gordura em bronzes e esculturas monumentais, e assim com tantas e tantas outras. Mas além da extravagância, as figuras aquáticas da Praça Igor Stravinsky de Paris, criada por Nicky Saint-Phale e Jean Tiguely, todo um mundo fascinante que pode produzir no espectador a maior atenção. Hoje, a arquitetura e a escultura assentaram sua procura na funcionalidade para se converter em torres de telecomunicações ou modernas e renovadas estações de metrô. Se tivéssemos que definir com um só nome a palavra artista, poderíamos chamá-la como o nome de Picasso. Nenhuma das artes eram suficiente para conter sua ânsia criadora. A pintura, a escultura, a poesia, os gravados, inclusive a cerâmica, eram os meios do qual se servia para se expressar. Picasso se queixava com frequência que todo mundo tentava compreender sua pintura, assim como afirmava a inexistência da pintura abstrata. Que era então sua pintura? Somente um meio de liberação, uma soma de sentimentos que ia colocando na tela, em muitas ocasiões em formas contrapostas, unindo o figurativo e o sugestivo até conseguir os mais assombrosos resultados. Um dos quadros mais representativos do pintor é o Guernica. Assim como Goya, em seu momento Picasso quis plasmar os horrores e absurdos da guerra, o desespero das vítimas diante da brutalidade humana. Mestre do cubismo analítico e do cubismo sintético, a decomposição em fragmentos de Sua Mulher Acordada Sentada, pintada em 1939, é um dos mais claros exemplos que sintetizam a obra do artista.
contraposição às tendências predominantes na primeira década do século XX, surge da mão de Henri Rousseau um novo conceito de arte. Os franceses o dominam art naïf, um vocabulário que significa ingênuo. Mas a força descritiva desta nova corrente, com seu intencionado primitivismo, não pode passar desapercebida para seus contemporâneos. Homens como Apollinaire, Miguel Pudet e o próprio Picasso ficam fascinados diante da expressividade e espontaneidade desse novo movimento, embora não duvidem em classificá-lo como contra-impressionista. Esta corrente oferece aos artistas oportunidades de se expressar com a utilização de vários elementos: pinturas, obras sobre papel, madeiras, obras têxteis e obras sobre vidros. Em Paris, Max Fournier cria no Alcetil do Museu de Arte Naïf, com as doações realizadas pelos próprios artistas, se comprometendo a não vendê-las no futuro. Por impressionismo, entendemos como um traço de estilo que tem em comum artistas tão diferentes como Primevá, Goya ou Van Gogh, mas também o principal movimento artístico da Alemanha até os anos 30, com manifestações importantes em todas as formas de expressão, desde a arquitetura ao cinema. Der Reiter se forma em Munique no final de 1910. Em torno à figura do russo Vassily Kandinsky, a produção deste grupo se distingue por formas mais arredondadas e atmosferas mais líricas, embora também acuse uma forte influência do cubismo. Segundo palavras de Salvador Dalí, os povos sentem a necessidade de destruir os laços intelectuais com o passado. Ao mesmo tempo, isto significa uma mudança, às vezes uma revolução. Dalí supôs para a arte as duas coisas. Sempre inconformado consigo mesmo e com os outros, sua própria inconformidade lhe levou em 1928, junto a Montagnier e Guesch, a publicar o Manifesto Amarelo, na qual evidencia a crise do não-centralismo e declaram a necessidade de se abrirem a correntes artísticas mais futuristas. Dalí se dizia defensor da independência da imaginação e do direito do homem e sua própria loucura. Vivemos na era da telegrafia sem linhas. Nós anunciamos também a idade da imaginação sem linhas. Uma de suas pinturas mais representativas, Leda Atômica, realizada em 1948, conjuga de maneira magistral a virtualidade de um mundo que somente se concebe dentro de uma de suas etapas místicas, onde a tensão que desperta a pureza de Leda, levitando em um trono sólido heterogêneo, somente desviada pela magnífica execução das contraluzes das penas do cisne, convertido pela magia criativa do pintor em um ser angelical.